Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Proventos Futuros. Nesse vídeo vamos falar sobre a Cielo, os níveis de governança corporativo, política de dividendos, regras para o pagamento de dividendos e JCP, bem como o histórico de pagamento dos últimos anos, o payout que a empresa pratica, datas em que a empresa costuma realizar os pagamentos dos proventos, destaques do segundo trimestre de 23. Também vamos dar uma olhada utilizando aqui alguns indicadores fundamentalistas, verificando a questão de assimetria favorável em relação ao preço. Vamos falar também da meta financeira e do preço teto para a compra do ativo da Cielo. Então vamos falar sobre a estratégia da Cielo. Basicamente podemos dizer que a Cielo tem como estratégia a atuação ampla e completa nos mais variados e diversos segmentos de varejo, e tem como objetivo prover as melhores soluções tecnológicas existentes. Então, a Cielo ela atua tanto no setor ali de maquininhas de cartão, também como a questão de e-commerce, e ela tem atuado nesse setor basicamente desde 1995, e a gente pode verificar aqui a questão da liderança de mercado da Cielo. Então, desde 95, a Cielo tem mantido a liderança no mercado brasileiro de pagamentos. Então, sobre a empresa, basicamente esse é um overview. É uma empresa que atua aqui no setor de pagamentos, como eu pontuei anteriormente, a questão de maquininhas de cartão e e-commerce e outras atividades. Então, a Cielo, quanto à estrutura de governança corporativa, ela está listada no segmento de novo mercado, que é o mais alto padrão, dentro aqui do nível de governança corporativa, e ela vai atender às regras do novo padrão. Então, ela tem um tag along de 100%, ela vai ter aqui um free float de 25%, então, a nível de governança corporativa, a Cielo está aqui naquilo que a gente pode dizer como o padrão mais elevado de governança corporativa dentro da B3. E como um papel pertencente, uma empresa pertencente ao novo mercado, o seu ticket negociado em bolsa é a Cielo 3. Aqui eu peguei uma cotação da data de 9 de outubro, ela estava cotada aqui a R$ 3,45. Podemos verificar nessa janela de um mês, aqui verificando esse gráfico, que o papel vem caindo aqui, um pouco abaixo aqui da faixa dos 5% nesses últimos, eu diria, 30 dias aqui. Vamos falar um pouco agora também sobre a política de pagamentos de proventos da Cielo. Lembrando que o nosso foco é como pessoas voltadas a proventos futuros, é importante entendermos a política de pagamento das empresas que pretendemos nos tornar sócios. Qual o objetivo de se tornar sócio daquela dada empresa? É obter proventos futuros. Então é extremamente importante entender essa política de pagamentos de dividendos que a empresa que você pretende se tornar sócio, ela pratica. Então, aqui na Cielo, a gente pode destacar alguns pontos aqui do Estatuto Social da companhia. Ele deixa claro aqui para a gente que o pagamento anual de dividendos mínimos obrigatórios no montante de 30%. Então podemos falar aqui que a Cielo já está deixando a regra do jogo aqui. Ela tem um pagamento de 30%. Isso é o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios. Então o payout da empresa aqui de 30%. Outro ponto que temos que avaliar aqui dentro da política de pagamentos da Cielo é a regra quanto ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios previsto acima. Não será obrigatório no exercício social em que a administração da companhia informe à Assembleia Geral Ordinária se ele é incompatível com a situação financeira. Ou seja, no item 2 podemos verificar que a empresa ela fala, olha, o payout vai ser de 30%. Contudo, esse pagamento obrigatório ele vai depender do que? Da situação financeira da empresa. Então é importante entender essa questão. Outro ponto que vale a pena verificar é o item 5 aqui, onde a Cielo ela deixa claro que a companhia poderá efetivar o pagamento de proventos na forma de dividendos ou JCP. E o item 6, ele vai também
ter outra informação bem relevante para todos aqueles focados em proventos futuros é quanto à periodicidade, quanto ao pagamento. Então, a distribuição a empresa se propõe a fazer de maneira trimestral, né, quanto ao pagamento dos proventos. Então, aqui dentro da política aqui de dividendos, informação importante, o payout, 30%. Esse pagamento ele pode ser que não ocorra a depender da situação financeira da empresa. E, quanto à proposta também, a empresa pode estar pagando esse pagamento mínimo obrigatório de proventos, tanto na forma de dividendos ou de JCP, e quanto à distribuição, a distribuição será de forma trimestral. Vamos dar uma olhada aqui nesse histórico de proventos aqui da Cielo, desde 2012. Então, o que a gente pode observar aqui nesse histórico de proventos? Basicamente, a Cielo, né, você tem aqui o dividendos e JCP. Então, a Cielo, o que ela vinha fazendo aqui? Em 2012, ela vinha tendo pagamento de dividendos e uma parcela em JCP, e ela veio com essa forma de pagamento dos seus proventos até basicamente aqui a 2018, 2019, 2020 e nos últimos anos aqui, 2021 a 2023, a empresa vem basicamente pagando o quê? JCP. Conforme nós vimos na política de dividendos, ela pode pagar os seus proventos, seja na forma de dividendos ou na forma de JCP. E nos últimos 3 anos, basicamente, aqui a Cielo ela vem pagando aqui os proventos na forma de JCP. Verificando aqui no site do Status Invest, podemos ver que na última década, nos últimos 10 anos, o payout da empresa variou bastante ao longo do tempo. Mas já verificamos que na política de dividendos da empresa, a gente tem uma ideia do payout na casa de 30%. Né? Dando uma olhada aqui agora no site da AGF+, a gente consegue verificar a informação conforme vimos anteriormente. O pagamento, né, trimestral. Então, aqui no mapa de dividendos inteligente, podemos ver aqui que possíveis datas de pagamento ocorreriam em janeiro, abril, agosto e novembro. Então, como investidores, né, que buscam proventos futuros, a gente tem que ter essas informações, esse conjunto de informações, o payout, como essa empresa vai pagar esses proventos, qual é o payout que ela vai disponibilizar e qual é a periodicidade do pagamento desses proventos. Então, são informações relevantes para quem busca proventos futuros. Outra informação bastante relevante que os acionistas têm que ter em mente é a questão da composição acionária. E por que disso? Quanto maior for essa base acionária, você concorda comigo que se a gente fizer uma analogia tal como um bolo, né? Eu tenho um bolo, né? Os proventos a ser pago é o bolo em questão. E se eu tenho que distribuir esse bolo para, no caso aqui da Cielo, para 2,7 bilhões de ações, é uma coisa. Se eu tenho uma base acionária, como algumas empresas, podemos verificar que algumas empresas têm bases acionárias de 10 bilhões de ações. E em alguns casos, podemos verificar empresas com uma base acionária até maior do que esse valor de 10 bilhões de ações. Então, você concorda comigo que se eu dividir esse bolo para 10 bilhões é uma coisa, se eu dividir para 2,7 é outra coisa. Então, é importantíssimo verificar, para quem busca proventos futuros, o tamanho dessa base acionária. Então, um ponto muito importante a ser verificado também é a questão dos acionistas controladores. Tendo em vista que 58,71% está nas mãos dos acionistas controladores. Vamos falar um pouco aqui dos resultados que a Cielo obteve no segundo trimestre de 2023. Então, é uma passada bem rápida para podermos verificar como a empresa ela se comportou nesse último trimestre. Então, podemos ver que a Cielo ela teve um lucro líquido recorrente no segundo trimestre de 486 milhões, ou seja, é o maior lucro líquido para o segundo trimestre da empresa desde 2018. Então, a receita operacional
totaliza 2,6 bi. E a empresa também teve a maior eficiência na captura de receitas, atingiu 0,83% no segundo trimestre de 2023, maior desde o primeiro trimestre de 2019. Aqui nesse quadro, eu gostaria de passar um ponto de observação quanto à relação preço do ativo, e aqui no caso vamos estar olhando o preço do ativo em relação ao valor patrimonial, né? Então está aqui o valor patrimonial, que no caso são essas barras em amarelo aqui, né? Então a gente pode verificar o seguinte: na atual data que estou gravando esse vídeo, no dia 9 de outubro de 2023, o preço está na casa dos R$ 3,45, né? E o valor patrimonial por ação está beirando aqui os R$ 5,84. Lembro aqui que não é uma recomendação de compra ou de venda de ativos, mas é somente uma verificação para que possamos olhar o preço do ativo, R$ 3,45, e o valor patrimonial ele está beirando a casa dos 5,814. Obviamente, não é uma recomendação de compra e não podemos também, aqui, né, eu estou fazendo uma correlação, somente uma questão de verificação de assimetria, onde está o preço e o seu valor patrimonial por ação. Lembro que não é um ponto de decisão olhar somente um indicador. Aqui é somente para verificar a questão da assimetria. Eu tenho uma assimetria favorável ou não em relação preço, valor patrimonial. E nessa data aqui do dia 9/10 de 2023, podemos verificar com o preço a R$ 3,45 e o valor patrimonial a 5,814, que sim temos uma simetria. Outro indicador que também podemos verificar para analisar tão somente essa questão de assimetria é o lucro por ação. Então, de novo, o valor aqui é R$ 3,45, o lucro por ação, né, estando bem mais acima. Então, se a gente for verificar, olhar tão somente esses indicadores, né, sim, temos assimetrias favoráveis do preço atual da ação da Cielo com o lucro por ação da empresa também. Quanto que eu devo investir na empresa, no caso da Cielo, para receber R$ 1.000 de dividendos por mês? Lembrando que aqui nós vamos fazer uma relação, conforme vimos, a Cielo paga os seus dividendos de forma trimestral. Então nós temos que pensar aqui num ganho anual, ou seja, se eu quero R$ 1.000 por mês, eu preciso de receber de proventos da Cielo R$ 12.000 ao ano, né? 12.000 dividido pelos 12 meses, eu vou ter minha meta financeira dos R$ 1.000 por mês. Assim, no quadro meta financeira, utilizando a Cielo, com um DPA, ou seja, um dividendos por ação médio dos últimos 12 meses de 0,2899, a minha meta mensal é de R$ 1.000. E quantas ações eu preciso ter, considerando esse DPA médio dos 12 meses, para ter R$ 1.000 por mês? Então eu preciso ter um total de 41.400 ações aproximadamente. Uma renda anual de aproximadamente R$ 12.000, dividindo por 12, eu teria ali a minha meta mensal atingida de R$ 1.000 mensais. Quanto à questão do preço teto, utilizando ali a média do dividendo por ação dos últimos 12 meses, considerando para o dia 9 de outubro de 2023, a cotação de R$ 3,45, então com o DPA de 0,2899, podemos avaliar os preços tetos, né, considerando aqui uma média de dividendo yield anual de 8%, 7% e 6%. Então, buscando uma média anual de 8% de dividendo yield, o meu preço teto seria R$ 3,62. A 7%, R$ 4,14. A 6%,
R$ 4,83. Então, avaliando, seja no critério de 8%, 7%, 6%, podemos verificar que o preço atual da Cielo, né, a R$ 3,45, seria um valor aceitável. Mas reforço que esse vídeo é tão somente a nível de educacional, não é uma indicação de compra ou venda.